Graça e paz, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos habita. Louvamos, agradecemos ao nosso bom Deus por essa graça. Nós estamos retornando aqui aos estudos da Palavra de Deus, das Escrituras, escrita aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vamos terminar hoje o capítulo 9. A partir do versículo 30 ao 33, onde o apóstolo Paulo fala sobre Israel tropeça na fé. A importância de nós estarmos de forma criteriosa, mantendo esses estudos da palavra de Deus, a fim de que a igreja de Jesus Cristo possa ter conhecimento. Por meio desse conhecimento, ter uma vida consolidada, firmada na sua fé em Cristo Jesus e nas promessas do Senhor. Então louvamos a Deus por mais este dia em nossas vidas, por mais essa graça que Ele concede a cada um de nós. Vamos ler então aqui a palavra nessa madrugada. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 30 ao 33. Paulo diz assim: ao que conclusão chegamos? Diante de todos os fatos, diante de todos os ensinamentos, as instruções que ele, o apóstolo Paulo, passa à igreja de Roma, aos romanos, por meio dessa carta, era preciso que eles entendessem que tipo de conclusão tinham que chegar diante de todas essas colocações necessárias que ele fez àquela igreja. Então ele diz: a que conclusão chegamos? A vida cristã, a vida em Cristo, aquele que almeja o reino de Deus, almeja a vida eterna em Cristo Jesus, nessa jornada, nessa vida, nós temos que termos uma conclusão. Jesus disse que aquele que persevera até o fim será salvo. E cada conclusão que nós vamos obtendo desta palavra, ela vai nos orientando ao caminho que nós devemos andar e que nós devemos permanecer firme. Então, a que conclusão chegamos? Ele faz a interrogação. Então ele diz: os gentios que não procuravam justiça a receberam, uma justiça que vem pela fé. A primeira conclusão que ele traz aqui é que nós, que éramos gentios, por meio da fé, nós conseguimos alcançar essa justificação por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós recebemos. Os gentios que não procuravam justiça acabaram recebendo uma justiça que vem pela fé. A nossa justificação em Cristo Jesus, ela vem por meio da fé. Você tem que crer no sacrifício que Ele realizou por cada um de nós naquela cruz. Nós temos que crer que Ele morreu e ressuscitou por nós, para nos justificar perante Deus. Não é por méritos, merecimento ou por obras. É pela graça de Deus. Paulo disse: nós somos salvos mediante a graça por meio da fé. Então, antes nós não havíamos como alcançar essa justificação perante Deus. Mas nós alcançamos. Os gentios que não procuravam justiça
a receberam. Uma justiça que vem pela fé. A justiça que nós recebemos de Deus, ela vem pela fé. Por isso a palavra diz que tudo é possível àquele que tem fé. E sem fé é impossível alguém agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. A fé é o firme fundamento das coisas que nós aguardamos, esperamos receber. É o fato, é a convicção daquilo que nós não vemos, mas nós temos essa certeza que haveremos de receber, haveremos de alcançar, por meio exatamente desta fé. Então ele diz, entretanto Israel, aí ele vai falar sobre a nação de Israel. Entretanto Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Israel naquela época buscava, por meio da lei, uma justiça que eles não conseguiram alcançar. Por quê? Porque não foi uma justiça completa. A lei, ela não trouxe a redenção que se imaginava que poderia o povo alcançar. Essa é a verdade que as pessoas em Cristo Jesus precisam entender. Por isso o apóstolo Paulo afirma que o fim da lei é Cristo. A lei se findou em Cristo. Porque era necessário que um justo derramasse o seu sangue para a remissão dos pecados de todos aqueles que haveriam de crer. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. A lei serviu, como diz o apóstolo Paulo, para nos trazer a conscientização dos nossos pecados, da nossa necessidade de redenção, de perdão, de sermos redimidos perante Deus mediante a graça. É mediante a graça, por meio da fé. Então, Paulo então afirma aqui, entretanto Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Israel buscava uma lei que trouxesse justiça a eles, mas não foi alcançada dessa maneira. E por que que não? Porque não a buscava pela fé. A razão é que eles não usavam a fé para acreditar. É tanto que eles rejeitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Mas como por meio das obras, eles não queriam alcançar por meio da fé. Eles queriam alcançar por meio das obras. E por meio das obras, ninguém é salvo. Ninguém é salvo por meio de obras. A gente é salvo por meio da graça mediante a fé. Então ele diz aqui, e por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como por meio de obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus é a principal pedra de tropeço, a principal pedra angular, onde os construtores tropeçaram, porque não acreditaram nele. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. A pedra de tropeço e de escândalo foi colocada. Está referindo a Jesus Cristo. Muitas pessoas preferem se escandalizar. Muitas pessoas preferem tropeçar nessa pedra angular, nessa rocha, que Paulo ele coloca aqui como uma rocha de escândalo. Para muitos é uma rocha de escândalo. Muitas pessoas, elas não acreditam, não conseguem assimilar, não conseguem ter entendimento para adquirir essa confiança dessa promessa de Deus de salvação para todo aquele que há de vir crer
no sacrifício dele na cruz do Calvário. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Se você confiar em Jesus, se você confiar nessa pedra, que para muitos é uma pedra de tropeço, para muitos é uma pedra de escândalo, mas se você confiar nessa pedra, você jamais será envergonhado. Deus jamais deixará você de lado. Deus cumprirá o que Ele nos prometeu, porque as promessas de Deus, elas são imutáveis. O que o apóstolo Paulo está buscando aqui é levar a igreja, por meio dessa carta aos Romanos, é que eles tenham essa conclusão, é que eles tenham esse entendimento, de que eles mudem o foco, como eles pensavam como nação de Israel, e se colocavam a lei acima de tudo, e esqueceram de que a lei foi um caminho. Se não houvesse a lei, diz o apóstolo Paulo, não haveria conhecimento do pecado. Então, a lei trouxe o conhecimento dos nossos pecados, a conscientização de que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Por meio de Cristo Jesus veio o quê? A redenção. O sacrifício dele na cruz foi para nos redimir perante o Pai, nos trazer redenção perante o Pai, independentemente de suas condições, de seus pecados, de suas falhas, de seus erros. Deus não olhou, a palavra diz que Deus não levou em conta os nossos pecados. Se Deus tivesse levado em conta os nossos pecados, Jesus não teria morrido na cruz por nós. Ele levou em conta a necessidade que nós temos de sermos redimidos por meio do sangue dele, perante o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ao derramar o sangue justo, era necessário que um justo derramasse o seu sangue para remir os nossos pecados. Então, é importante você crer. Se você crer nessa palavra, você jamais será envergonhado. Deus irá honrar essa palavra na sua vida, essa promessa na sua vida. Então, essa conclusão de que Israel tropeçou na fé, foi por quê? Porque eles olhavam mais pelas obras. No Antigo Testamento, no tempo da lei, as pessoas pegavam os animais, sacrificavam em prol dos seus pecados. Mas isso, com o passar do tempo, passou a ser um ritual religioso. E então, passou-se então a entender, por meio da palavra, de que era necessário, de que um único sacrifício fosse feito por todos, uma vez por todas, como diz a palavra. O sacrifício de Jesus foi único e uma vez por todas. Não vai ser necessário Jesus morrer novamente numa cruz do Calvário para remir pecado de ninguém. Ele já fez. O que nós temos que admitir e o que nós temos que acreditar é colocar a nossa fé em prática nessa palavra, nesses ensinamentos que Jesus, ele deixou aqui escrito, não somente por intermédio do testemunho dos apóstolos, mas as palavras dele que foram escritas. Todos esses ensinamentos têm um objetivo de nos preparar, de nos fortalecer, de nos consolidar como igreja de Jesus, como membro do corpo de Cristo. Nós precisamos acreditar, nós precisamos viver essa vida de fé, nós precisamos dia a dia mergulharmos
cada vez mais no conhecimento dessa palavra, para que nós possamos adquirir essa confiança. A confiança se adquire na convivência. Quando você começa a conviver, quando você começa a conhecer, quando você começa a ter uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, o Espírito Santo realizando o papel que é devido a Ele, de nos trazer o conhecimento da verdade, como o próprio Cristo mesmo falou: vou ao Pai, não vou deixar vocês órfãos, mas rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, que ficará para sempre convosco, Ele vos ensinará toda a verdade. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel do Espírito Santo é exatamente nos preparar, nos convencendo, nos trazendo a conscientização, primeiramente, dos nossos pecados, que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Da justiça, porque o sacrifício de Jesus traz justiça pela fé na vida daquele que crê. E do juízo, porque está ordenado a todo homem morrer uma vez só, vindo depois o juiz. Ou todos passarão por esse julgamento, por esse juiz. Mas nós temos que alcançar essa redenção enquanto nós estamos aqui, enquanto a porta está aberta. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o único meio. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo nessa carta aos Romanos, encerrando aqui o capítulo número 9, nós já vemos algum tempo estudando essa palavra, alguns meses, e você pode ter acesso a todos esses estudos que nós temos realizado aqui pelas madrugadas. Você pode ter esse conhecimento. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro. Lá você vai ter acesso a várias mensagens. Mais de 280 estudos realizados aqui pelas madrugadas, estudos que são minuciosamente e criteriosamente com o objetivo de nós encontrarmos nas Escrituras a vida eterna e o conhecimento a respeito de Jesus. Foi isso que Jesus nos orientou em João 5,39. A igreja de Jesus Cristo, ela não pode adormecer. Ela não pode ficar no viver desapercebido. Porque a vinda de Jesus virá de surpresa. Diz a palavra: virá como um ladrão. Quando menos se espera, ele vai surgir num piscar de olho e vai levar aqueles que permanecem perseverante, crendo nessa promessa por meio da fé. A conclusão que nós temos que ter, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos, é que nós não podemos olhar e seguir o foco de Israel por eles terem tropeçado na fé. Eles tropeçaram na fé por quê? Porque colocaram as obras à frente da fé. Quando você coloca as suas obras, os seus feitos, porque você é uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, isso é louvável. A palavra de Deus diz que Deus nos chamou para as boas obras, mas as boas obras não nos salvam. É uma obrigação, é um dever nosso realizarmos boas obras. Até porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Até porque Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então,
há um dever, há uma responsabilidade, há uma meta a se cumprir. E mediante essa meta a ser alcançada, a se cumprir nessa jornada do dia a dia que nós temos em Cristo Jesus, nós temos que ter uma conclusão. A conclusão que o apóstolo Paulo está trazendo aqui nessa carta aos Romanos é que Israel tropeçou na fé, porque colocou as obras na frente da fé. E nós temos que colocar a nossa fé na frente das obras. Se você andar pela fé, o justo viverá pela fé. É assim que a palavra de Deus diz. É assim que o apóstolo Paulo escreveu. O justo viverá pela fé. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Sem fé você não consegue alcançar o que Deus lhe prometeu. Sem fé você não consegue crer naquilo que Deus nos dá, que Deus nos dá como promessa, embora não estejamos vendo, mas passamos a crer. Isto é o quê? É um ato de fé. A fé, ela não me leva a tocar, a ver. A fé me leva a crer no que eu não vejo. A fé me leva a acreditar naquilo que eu não enxergo com os meus olhos naturais. Como diz o apóstolo Paulo, que os nossos olhos devem estar fixados nas coisas invisíveis e eternas. Os nossos olhos não podem estar fixados nas coisas deste mundo, naquilo que nós possamos enxergar ou tocar com as nossas mãos. Nós precisamos olhar para a palavra. A promessa de Deus, ela é infalível. Cada momento, cada instrução, cada ensinamento, cada orientação que a palavra de Deus vem trazendo a cada um de nós, por meio dos apóstolos, dos discípulos, por meio do próprio Jesus Cristo, ao qual os apóstolos trouxeram testemunho nos evangelhos a respeito do que ele falou, e depois os apóstolos escreveram suas cartas, nós precisamos nos alicerçar exatamente nesses fundamentos. São esses fundamentos da palavra que vai nos levar à garantia de que há uma glória maior nos aguardando, nos esperando, mais do que aquilo que nós passamos por dificuldade, ou necessidade, ou aflição, ou luta aqui nessa vida. O apóstolo Paulo afirma isso, que o que está nos reservado é uma glória muito maior. O que nós temos é que crer, o que nós temos é que acreditar, o que nós temos é que se firmar na palavra, numa vida de comunhão com Deus, uma vida separada para Deus, santificação. A palavra de Deus diz lá, no escritor de Hebreus, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, ela tem um significado muito importante. Não é ausência, não é ausência de erro, não é ausência de pecado, não é ausência de falha, de defeito. Nós temos uma natureza humana própria, que ela é, por si própria, pecaminosa. Nós temos uma natureza, uma vontade própria, um eu, que sempre vai estar lutando contra tudo que se diz a respeito à vontade de Deus. Essa é a nossa natureza carnal. Mas essa nossa natureza carnal humana, que pensa, que analisa de forma humana as coisas, que procura discernir as coisas de forma humana, como muitas pessoas preferem discernir as coisas de forma humana, mas não busca discernir a palavra espiritualmente, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. A letra em si, ela mata, mas o espírito é que dá vida. Nós precisamos nos alicerçar nessa conclusão de que nós não podemos tropeçar na fé.
como o povo de Israel tropeçou. Por quê? Olharam mais para as suas obras. Quando você analisa a questão da libertação do povo de Israel do Egito, por meio de Moisés, você vai observar que naquela jornada de 40 anos naquele deserto, houve uma jornada de altos e baixos. Mas o povo que entrou no deserto, que foram libertos, que tinham 40 anos acima, essas pessoas, elas não conseguiram adentrar na terra prometida, com exceção apenas de 2 pessoas, Caleb e Josué. Então, se as pessoas olharem para Caleb e Josué, você vai observar que eles não seguiram a maioria. Eles buscaram ser uma referência. Quando Moisés morreu, e Deus deixou passar o luto, e Deus foi lá escolher Josué, qual foi a primeira palavra que Deus disse para Josué? Josué, Moisés morreu. A jornada precisa, o plano precisa continuar. A terra precisa ser conquistada. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que seja crítico mundialmente, porque os sistemas do mundo todo estão se organizando, estão se preparando, exatamente na expectativa do arrebatamento da igreja, para que o anticristo possa ser revelado. Nós lemos aqui o apóstolo Paulo afirmando: o anticristo está em nosso meio, mas algo não impede ele de se revelar. E o que impede o anticristo de se revelar? É a presença da igreja de Jesus Cristo na face da terra, a presença daqueles que são fiéis, é a presença daqueles que têm permanecido fiel a Deus em meio às circunstâncias tão adversas. A palavra de Deus diz que as coisas vão de mal a pior. Nós não podemos colocar expectativa em um mundo tenebroso. Não podemos colocar expectativa em um sistema que está na mão do inimigo. O mundo jaz no maligno. Então, a nossa segurança é nós colocarmos essa fé em Deus. Paulo está querendo aqui, ao escrever aos Romanos esses 3 versículos aqui, 4 versículos, do versículo 30 ao 33, onde ele fala que Israel tropeçou na fé, Paulo está trazendo essa conclusão aqui, exatamente para que nós, ao olharmos para esse exemplo, nós não sigamos o exemplo onde nós possamos tropeçar na fé. Nós temos que sermos edificados na fé, fortificados, consolidados. Temos que viver pela fé. O justo vive da fé. Não é por meio das obras. Não é pelo que nós vemos, pelo que nós tocamos. Você pode dizer, mas é difícil. É difícil você desvincular a sua natureza humana da natureza espiritual que há dentro de você. Mas tem que haver. É uma luta, como diz a palavra. É uma luta em que você tem que lutar. Você luta contra si mesmo, contra a sua própria vontade, contra o seu próprio eu, contra os seus próprios desejos, anseios, sonhos.
O que nós temos observado é que o cristão, o seguidor de Jesus hoje, infelizmente no mundo, está sendo envolvido de maneira sutil, mas está sendo envolvido em querer viver uma vida onde a pessoa ela se envolve mais a sua vida em um viver que possa agradar a si mesmo nesse mundo, satisfazendo a si próprio, do que mesmo se separando para Deus, se sacrificando para Deus, de uma vida separada, de um viver separado, de oração, de comunhão, de leitura da palavra, de amor ao próximo, de amor ao perdido. Cadê o amor àqueles que estão perdidos? Onde se encontra hoje o amor a essas pessoas que estão perdidas? Então, se a igreja não se despertar, como diz a palavra que são poucos que vão ser salvos, você vai ficar do lado de fora. Moisés, naquele deserto, tiveram experiências ali extraordinárias com Deus, com aquele povo. Mas o povo se rebelava. O povo mudava de pensamento, de atitude, de ações, rapidamente. Bastasse acontecer alguma coisa em que eles não aceitavam que eles viessem a passar por algum tipo de necessidade ou sofrimento. Chegaram a até reclamar e rejeitar do alimento que Deus estava alimentando eles naquele deserto. Disseram que estava enjoado daquela farinha, podemos dizer assim, era um tipo de farinha, um maná, na realidade era uma farinha, um maná que descia do céu, e que eles tinham que ajuntar, e ali comer todo dia aquele maná. Mas com o tempo, eles foram se revoltando contra isso. Até que foi preciso Moisés orar, pedir a Deus, e Deus enviar um vento que trouxesse então carne para eles do mar. Mas Deus não desistiu daqueles que haveriam de crer. O exemplo de Josué e Caleb é um exemplo que nós temos que seguir. Porque quando Josué recebeu a orientação de Deus para assumir o lugar de Moisés, a primeira coisa que Deus confirmou a ele foi a morte de Moisés. Moisés morreu, acabou. Ele já não é mais a referência. Você agora, Josué, é que vai ser a referência. Você que vai guiar esse povo a conquistar a terra que eu prometi aos seus pais. E Deus vai dar promessa. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, não desanime. Então, a jornada foi fácil? A luta foi fácil da conquista da terra prometida? Não foi. A mesma coisa acontece hoje. Se queremos alcançar o reino dos céus em Cristo Jesus, nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão de nós mesmos. Jesus diz que aquele que não negar a si mesmo não é digno do reino dele. Negue-se a si mesmo e siga ele. Siga de coração. Ou você se separa para Deus, ou você se envolve. Continua se envolvendo com as coisas deste mundo, achando que isso não vai lhe causar dano nenhum, nem prejuízo nenhum, espiritualmente. Mas é engano seu. Porque é aí que está o laço do inimigo. Porque o inimigo vai tirar o teu foco da fé e vai colocar o teu foco nas obras, nas necessidades. Vai colocar o teu foco só no seu bem-estar. Não, se eu estou satisfeito, se tudo está acontecendo de bom na minha vida, se tudo está dando certo na minha vida,
não importa os meios, aí você então começa a viver a vida colocando foco somente nessa circunstância do teu viver. Mas não é dessa maneira que a palavra de Deus ela nos ensina. Tem que abrir mão de si, tem que abrir mão do seu eu. Nós temos que abrir mão da nossa natureza, da nossa vontade própria. Para cumprir a vontade de Deus, é preciso negar a si mesmo. É preciso abrir mão de tudo de si próprio. Esvaziar-se de si mesmo e se encher de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, se encher da vontade de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Como um dos apóstolos escrevendo em uma de suas cartas, ele diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa conclusão que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, do capítulo 9 da carta aos Romanos, ele traz uma conclusão buscando fazer com que a igreja romana, por meio dessa carta, elas enxerguem o porquê que Israel tropeçou na fé. Você não pode tropeçar na fé. Porque quando você tropeça na fé, você perde tudo. Porque tudo é possível a quem tem fé. Então, se você não tem fé, nada você alcança. Como é que você vai crer nas promessas? Como é que você vai alcançar as promessas de Deus se você não tiver fé? Se você colocar as obras na frente da sua fé? Você não pode colocar as obras. Os feitos serão julgados por Deus. Deus dará recompensa a cada um, como o apóstolo Paulo diz, conforme a cada um é merecido no dia do julgamento. Cada um receberá conforme o que é merecido, o que é devido no dia do julgamento. Mas até lá, nós só temos um escape. Nós só temos Jesus. Nós só temos que colocar nossa fé. Como diz ele aqui, ó. Eis que põe, ele cita uma passagem bíblica, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Deus colocou uma pedra, uma rocha de escândalo e de tropeço e escândalo. Por quê? As pessoas tropeçam em Jesus. As pessoas se escandalizam em Jesus. Você imagina que você está se escandalizando por causa da vida de alguém? Você está enganado. A palavra nunca orientou você a se espelhar em ninguém. Todo ser humano tem a sua mesma natureza. Todo ser humano tem a mesma natureza pecaminosa. Todo ser humano. Agora, a necessidade que nós temos é de mortificar essa natureza pecaminosa, humana, que nós nascemos com ela, em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como o apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele nos orienta exatamente isso. Que em Cristo nós fomos crucificados, mortificados e ressuscitados com ele, em novidade de vida. Mas o cristianismo hoje está sendo deixado ser envolvido pelas coisas deste mundo. Ou como você imagina o que o apóstolo Paulo ele fala que nós, como bons soldados de Cristo, fomos alistados e nós não devemos nos embaraçar com os negócios desta vida. O que você entende por isso? Que você não deve se embaraçar com os negócios desta vida. Aí você olha lá para a carta de João, onde diz que aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Então, junte essas coisas. Aí junte novamente a frase do apóstolo Paulo, dizendo que nós somos como um atleta
e o atleta que corre nos estádios, se eles não correrem legitimamente, são desqualificados. Ou seja, se nós não vivermos a vida legitimamente, conforme o ensinamento da palavra, nós seremos desqualificados. Não iremos alcançar o que nós almejamos alcançar. O que adianta você ganhar o mundo? Ou você viaja o mundo todo? Você gasta o teu dinheiro e joga o teu dinheiro na mão de pessoas ímpias para elas desfrutarem do pecado, enquanto que você deveria estar investindo aonde? No reino de Deus. Você deveria estar investindo na vida de pessoas. Os domésticos da fé. Primeiramente os da fé. Os irmãos em Cristo Jesus. Mas não, o inimigo, ele é astuto. E ele sabe seduzir as pessoas. Ele tem uma capacidade de sedução que é estimada por muitos que servem a Jesus. Não, o inimigo não consegue me enganar, não consegue me iludir. Olha o teu viver. A quem você tem dado prioridade? A que fatos, situações que você tem dado prioridade na tua vida? Dessa jornada em Cristo Jesus. O reino de Deus, a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Jesus afirmou, o Pai conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. E Ele há de prover, segundo aquilo que nós precisamos. Olhando aqui a palavra, no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens, chegaram perante o rei Nabucodonosor, o rei, o primeiro imperador mundial, que fez uma grande festa de comemoração por ter destruído Jerusalém, porque era a única cidade que eles não tinham conquistado ainda, e levou o povo escravo para a Babilônia. E esses 3 jovens estavam lá, no cativeiro, aquele cativeiro que durou 70 anos. Ali tinha Daniel, tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. E no dia da grande comemoração, o rei assinou um decreto. E ele queria que todo mundo se curvasse diante daquela estátua e adorasse aquela estátua, que era a estátua da pessoa dele mesmo, que ele mandou construir. Obrigou ali, o decreto, que todas as autoridades estivessem ali presentes, no mundo inteiro. Para o quê? Uma demonstração da força dele, do império dele. Aí no meio de uma multidão de milhões, de milhares de pessoas, tem lá 3 judeus, 3 jovens, que fica em pé, não se curva, após o rei ordenar. Ao toque de todos os instrumentos musicais, todos se curvavam. Todos se curvaram, com exceção de quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, é uma decisão pessoal sua. Agora, a resposta que aqueles 3 jovens deram ao rei é algo que hoje em dia poucas pessoas nós podemos aí analisar de maneira criteriosa essa situação que aqueles 3 jovens falaram para o rei Nabucodonosor. Você teria coragem de falar isso hoje? Se coisas mais simples você não consegue abrir mão, você teria coragem de colocar em risco a sua vida?
para defender a sua fé? Para defender os ensinamentos da palavra de Deus? Olha o que disseram aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, porque o rei mandou chamar os três. Perguntou aos três: olha, vocês ficaram em pé aí, por acaso foi de propósito? Fizeram isso de propósito? Para me atingir? Aí os três jovens foram e responderam ao rei. Disseram assim, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Nós não precisamos nos defender diante de ninguém que esteja nos ameaçando, que esteja ameaçando você, que esteja querendo tirar você do caminho da fé, que está querendo tirar você do caminho de Deus, por meio de leis, de força, de persuasão. Você não precisa se defender diante dessas pessoas. Primeira coisa que aqueles três jovens disseram: olha, nós não precisamos te responder essa tua questão. Aí eles disseram: se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, o Senhor, a quem continuamos, aliás, o nosso Deus a quem servimos, o Senhor, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Nós não precisamos te responder. Mas se acaso, eles estavam dizendo, se nós formos jogados na fornalha de fogo ardente, porque o rei ameaçou, mandou aquecer 7 vezes a fornalha, e disseram: olha, nós vamos fazer o ritual todo de novo, e se vocês não se curvar, vai ser jogado lá. Ele disse: não, se quiser nos jogar na fornalha de fogo ardente, pode jogar, mas o Deus a quem nós cultuamos, Ele pode nos livrar, e nos livrará das tuas mãos, ó majestade, tanto da fornalha como das tuas mãos. Essa é o quê? É uma confiança de demonstração de fé, de não estar olhando, pensando em si próprio. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, nós continuamos com Ele. Contudo, se Ele não nos livrar, está aqui. Se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Olha, nós estamos aqui servindo a Deus, independentemente do que possa acontecer fisicamente com as nossas vidas. Se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, isso não vai mudar a nossa conduta diante de Deus. E o que tem acontecido? Por isso o apóstolo Paulo escreve aqui as cartas aos Romanos, essa conclusão de que o povo ali de Israel, eles tropeçaram na fé. Por quê? Porque olharam para as obras. Em vez de olhar para a fé, em vez de viver na fé, olharam para as obras. E por essa razão é que Sadraque, Mesaque e Abednego foi um exemplo. Um exemplo hoje que deveria ser seguido pela igreja. Onde as pessoas deveriam estar mais preocupadas em cultuar a Deus, independente de qualquer circunstância, de qualquer ameaça do inimigo, de qualquer situação adversa, deveriam ter essa mesma confiança. Olha, nós não estamos preocupados com a fornalha de fogo, não estamos preocupados com o teu decreto, não estamos preocupados se vamos ser jogados lá, se vamos ser queimados ou não. O que nós temos como convicção, isso não vai mudar. Era isso que o Sadraque, Mesaque e Abednego estava dizendo para o rei Nabucodonosor. O que nós temos como convicção não vai mudar. Nós somos um povo que temos em nossa natureza uma convicção de que só há um Deus verdadeiro e só Ele nós devemos cultuar e só Ele nós devemos servir. E se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não nos livrar, nós continuamos cultuando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele. Não importa se vamos morrer ali queimado ou não, dentro daquela fornalha. Que garantia eles tinham?
Que garantia eles tinham que eles não iam ser queimados naquela fornalha? Se os próprios soldados que lançaram eles lá dentro morreram queimados só com a quentura quando chegaram próximo para jogar os 3 lá dentro. A garantia que eles tinham era o quê? Era que eles não estavam ligando para a sua natureza comum. É por isso que a palavra de Deus diz, Jesus ensinou isso, que nós não temos que nos preocuparmos com aquele que pode matar apenas o nosso corpo. Mas nós devemos temer aquele que pode tanto matar o nosso corpo, como lançar a nossa alma ao inferno. E só quem pode fazer isso é Deus. Algum outro ser humano, alguma outra pessoa, pode até tirar a tua vida. A minha, mas o que vai trazer de benefício? Ou de falta de algum benefício? Nenhum. Por quê? Porque nós não vivemos para nós mesmos. Nós não estamos preocupados com a nossa natureza. Essa natureza aqui, ela tem que desaparecer. Essa natureza corruptível, esse corpo corruptível, como diz o apóstolo Paulo, tem que se revestir da incorruptibilidade, tem que se revestir de uma nova vida, de um novo corpo incorruptível. Isso só acontece se você usar a sua fé. Se você acreditar de que Jesus, sendo a principal pedra angular que foi rejeitada e que Deus colocou como pedra de tropeço e escândalo para muitos, mas para nós não é motivo de nós nos envergonharmos. Se você se envergonha de Jesus aqui nessa terra, ele também vai te envergonhar quando chegar lá. Ele mesmo afirmou isso. Quem nega ele aqui, ele nega lá. Então, o nosso viver é Cristo. A finalidade de nós sermos cristãos, seguidores de Jesus, de sermos escolhidos por Ele, é para mantermos uma vida de fé, uma conduta de fé, um exemplo de fé, não importando nada que possa acontecer fisicamente com nenhum de nós. Nós não estamos preocupados com a nossa natureza física. Nós temos que estar preocupados com a nossa natureza espiritual, de uma vida espiritual convicta de que Deus há de cumprir e há de cumprir aquilo que nos foi prometido. E nós vamos alcançar isso por meio de quê? Da fé. Por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário, que ele deu a vida por nós, para nos trazer redenção. Por isso que o povo de Israel tropeçaram na fé, porque colocaram as obras à frente da fé. Diz assim, porque não a buscavam pela fé, mas como por meio das obras. Eles não buscaram por meio da fé, eles buscaram por meio das obras. E nós não temos que buscar por meio das obras, nós temos que buscar por meio da fé. Aí nós temos visto os cristãos se envolvendo, cada vez mais se envolvendo com as coisas desta vida, desse mundo, em busca de quê? De uma vida melhor, de uma satisfação física melhor, emocional melhor. Você está querendo se livrar das circunstâncias para ter um viver melhor. Mas você esquece de que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aí você esquece que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ao qual nós já lemos aqui, que as aflições na vida de Paulo geraram nele a perseverança gerou nele um caráter perfeito, o caráter perfeito gerou nele uma confiança que não decepciona, e depois disso, Deus derramou o amor dele por meio do Espírito Santo que foi outorgado na vida do apóstolo Paulo. Então, esse é o processo. Você foge das perseguições, das aflições, então você está fugindo de quê? De uma vida de perseverança. Se não perseverar, você não é salvo. A perseverança é que vai gerar um caráter perfeito.
esse caráter perfeito é que vai gerar em você uma confiança que não vai te decepcionar. Como o apóstolo Paulo diz aqui, você não vai ser envergonhado. Nela, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem confia nessa rocha que Deus colocou, eis que põe em Sião uma pedra, quem confia nessa pedra angular, que está simbolizando aqui Jesus Cristo, quem confia nessa pedra não será envergonhado. A igreja tem que olhar para Cristo. A igreja não pode se envolver com as coisas deste mundo, por questões financeiras, simplesmente por questões financeiras de bem-estar. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel à palavra, à promessa de Deus na tua vida. Aí você pega e começa a viver a vida, se envolvendo com as coisas do mundo. Você começa, entendeu? A se distrair. Começa a se distrair nesses momentos em que você vai deixando de ter uma vida de comunhão com Deus para poder agradar a si próprio. Ah, eu tenho dinheiro, então eu posso viajar para onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, aí eu posso ir a tal lugar, e você vai se envolvendo. E quanto mais você se envolve, mais difícil é você retornar. Mais difícil é você deixar de se envolver. E quando você perceber, você já está laçado pelo inimigo. Porque aí você não vai dar mais valor ao que a palavra de Deus dá valor. Você só vai dar valor a si próprio, ao seu bem-estar, e pronto, e acabou. E que os outros, você não dá nenhuma importância do amor de Deus, que Deus derramou no teu coração em favor dessas pessoas. Você vai pensar só em você. Como o apóstolo Paulo escreve. Você vai procurar ostentar os seus bens. Ah, eu tenho que viver a vida. É isso que Satanás está propagando. Não, mas você tem que viver a vida. Você tem que desfrutar da vida. Se você pode viajar, se você pode ir a qualquer lugar do mundo, a gastar dinheiro com isso e com aquilo, faça. Mas ao fazer isso, você está colocando a tua vida em risco. A tua vida espiritual. Porque você tem que estar investindo no reino de Deus. Você tem que estar preocupado em firmar sua fé em Deus. Se apegar cada vez mais a Deus. Porque você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Hoje, tudo pode estar bem na tua vida. Que Deus te dê a graça. Que esse seja um dia abençoado na tua vida hoje. Mas, e amanhã? Amanhã você vai ter o que você tem hoje? Amanhã as circunstâncias, elas vão ser menores do que hoje? Amanhã você vai ter uma fé tão firme quanto você tem hoje? Ou sua fé vai ser abalada amanhã ou não? Então, se eu não me apegar a essa palavra, se eu não me dedicar a essa palavra, se eu não me dedicar a essa leitura diária, constante, de fortalecimento da minha vida com Deus, eu vou me envolver. E aí eu vou procurar só satisfazer a mim mesmo, só o meu bem-estar. E minha vida espiritual, ela vai desmoronando aos poucos. Você não percebe, mas aos poucos ela está desmoronando. Quantas vezes você sente alegria de ir à casa de Deus? Quantas vezes você tem o prazer de dizimar na casa de Deus, de ofertar a casa de Deus, de ajudar a obra de Deus, de socorrer um irmão, de ajudar um irmão? Hein? Quantos irmãos aí não tem um guarda-roupa cheio de roupas, que nem não usa, mas não tem o amor de dar uma peça de roupa a um necessitado? Deixa se acabando lá. Não veste, porque não cabe mais, não serve mais, mas não consegue. E assim faz com a roupa, faz com o alimento,
faz com dinheiro, faz com tudo. E eu me pergunto, é esse o ensinamento exemplar que Jesus deixou na palavra dele, que os apóstolos deixaram? Não é assim que está escrito. Amar o próximo como a nós mesmos? Se você quer só o seu bem, então você tem que querer o mesmo bem que você quer para você, você tem que querer para o teu próximo. E se o teu próximo não está obtendo o mesmo bem que você está buscando para si próprio, então você não ama o próximo. E se você não ama o próximo que você vê, a Deus é que você não ama. Assim está escrito. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Abrir enquanto é tempo. O que nós temos visto e ouvido aí nesse sistema mundial que está se estabelecendo no mundo, você não consegue enxergar uma expectativa de algo bom. Nenhuma. Então, se você não se apegar com Deus, aquilo que hoje você acha que te sustenta, te garante, amanhã você pode não ter nada. Amanhã você não pode não ter nada. Olha a história do filho pródigo. Ele achou que a riqueza dele iria durar para sempre. Ele achou que a riqueza dele iria suportar qualquer adversidade, intemperança da vida, aonde ele estivesse. Mas a riqueza dele não conseguiu nem suportar, no país em que ele se encontrava, uma crise de fome. Uma crise de necessidade, de grande fome que ocorreu naquele país, que consumiu tudo que ele tinha. Só não destruiu a vida dele porque ele guardou no coração a lembrança da casa do Pai. E as poucas forças que ele restou nele, ele usou para retornar à casa do Pai. Então use essas poucas forças que você tem. Você tem ânimo? Você tem alegria? Você tem prazer de estar na casa de Deus? Quais os motivos pelos quais você tem ido à casa de Deus? Quais os teus objetivos de você ter criado vínculos na casa de Deus? Quais são esses objetivos? São objetivos pessoais teus, futuros, da tua vida? Você acha que Deus não sonda o coração? Você acha que Deus não sabe o que passa na tua cabeça, na tua mente? A Deus ninguém engana. Nada passa desapercebido diante de Deus. Nós precisamos olhar para essa conclusão do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 9, na carta aos Romanos, quando ele está concluindo aqui exatamente o capítulo de número 9. Onde ele está dizendo o porquê que Israel tropeçou na fé. Então não tropece na fé. Mas mantenha a sua fé. Mantenha a tua fidelidade a Deus. Mantenha a tua confiança a Deus. As pessoas deveriam hoje estar correndo para a igreja. Porque a pessoa passou muitos meses aí sem ir à igreja. Por causa de uma pandemia. E milhares de pessoas não retornaram mais. Milhares de pastores deixaram de ser pastor. Milhares de igrejas se fecharam. As pessoas deveriam tomar isso como exemplo. Deveriam ter o maior prazer e a oportunidade que está tendo de retornar à casa de Deus, de estar presente nos cultos, adorando a Deus, servindo a Deus. Bom seria que se você pudesse ir todo dia. Porque quanto mais você se afasta, mais você se esfria. E quanto mais você se esfria, mais se torna uma presa fácil das ciladas e armadilhas e laços do inimigo. A nossa vida cristã, ela tem que ser 24 horas envolvida com as coisas de Deus. Nós temos os nossos afazeres, as nossas responsabilidades familiares,
do dia a dia, do nosso viver do dia a dia, do seu trabalho, mas você tirou essa responsabilidade, você tem que estar ligado com Deus. Você tem que estar buscando a Deus. Você não tem que estar olhando lá, não, eu tenho que ganhar dinheiro, 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 eu tenho que multiplicar o meu dinheiro, eu tenho que acumular dinheiro, eu tenho que me enriquecer, eu tenho que adquirir fortunas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a palavra diz que aquele que almeja riquezas cai em ciladas do inimigo. Deus não está dizendo aqui para você rejeitar. Nós não estamos aqui dizendo para você rejeitar. Deus quer que você transforme em bênção aquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Seja instrumento de bênção, tanto para a tua vida, tua família, mas para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque se você não pensa dessa maneira, então qual o motivo e a razão pelo qual você está seguindo a Jesus? Você vai fazer igual o jovem príncipe rico, que queria o reino de Deus? Você quer o reino de Deus, você quer ser salvo, mas não quer abrir mão de tudo que você precisa abrir mão para alcançar esse reino. Quando o jovem rico chegou para Jesus e chamou ele de bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus o corrigiu e disse: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o Pai. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus vai e pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Ah, sim, Senhor. Desde a minha mocidade eu observo todos esses mandamentos. Jesus citou até alguns mandamentos. Aí Jesus olhou para ele, lá profundamente, sondou o coração dele e viu que havia uma necessidade extrema na vida dele. Só te falta uma coisa, se você quer ser perfeito. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no reino de Deus, de meu Pai. Aí qual é hoje a pessoa que é capaz de fazer isso? Se é ensinado ao contrário. Se é mostrado para as pessoas que elas devem viver de maneira contrária a esse ensinamento de Jesus. Não vos preocupeis. A palavra diz: não vos preocupeis. É Deus que cuida de nós. O nosso objetivo é a vida eterna em Cristo Jesus. É a salvação. Deus está no controle, como o apóstolo Paulo escreveu aqui sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela é imutável. Deus é soberano. Como diz o apóstolo Paulo, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão. Deus é Deus. Ou nós seguimos as regras, como diz o apóstolo Paulo, como um bom atleta, para não ser desqualificado, ou vamos ser desqualificados. Ou nós somos uns soldados que estamos preocupados em agradar quem nos alistou. Aí, se nós estamos preocupados em agradar em quem nos alistou, que foi Jesus, nós não vamos nos embaraçar com os negócios desta vida. Aí você se embaraça com as coisas desta vida. Em prol de quê? De coisas inúteis, passageiras, que não muda a tua vida, não muda. Prejudica muito mais você do que te ajuda. Porque você não está olhando para a palavra. Porque você não está olhando para a palavra. Se você estivesse olhando para a palavra, as coisas seriam diferentes. Então, examine as Escrituras. Como disse Jesus, examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, examine com critério a palavra. Mude o teu foco. Viva a tua vida, mas não perca o teu foco, dando prioridade ao reino de Deus, dando prioridade a uma vida espiritual com Deus, alicerçada, segura, porque você não sabe o que está para vir.
E o que está para vir não é nada bom. Porque a palavra diz isso. As coisas vão de mal a pior. Então não existe nada de bom para vir. Só coisas piores vão acontecer. Se você achou difícil a pandemia, tem coisa muito mais pior do que essa pandemia para acontecer. E se na pandemia você não conseguiu se firmar, imagine nas coisas piores que estão para vir. É por isso que você tem que manter a tua fé na palavra. Quem vai te sustentar é a fé. Na promessa imutável de Deus. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A igreja de Jesus tem que estar alicerçada na promessa do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus tem que olhar para Cristo, tem que olhar para a palavra. Tem que se separar. Ou se santifica para Deus, ou se separa para Deus, ou então vai viver uma vida dupla. E não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou não serve. Você pode até viver no ambiente da igreja e no mundo ao mesmo tempo, mas não consegue servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Ou você é 100% de Deus, ou você não é. Então, mantenha essa conclusão na tua vida. Que você não pode deixar que qualquer ocorrência, circunstância, possa fazer você tropeçar na sua fé, como Israel no passado tropeçou na fé. Você não pode tropeçar. Você não pode deixar com que essa pedra que Deus colocou, uma pedra de tropeço, de escândalo, ela venha te envergonhar. Se você confiar nessa pedra, ela não vai te envergonhar. Está referindo a Jesus. Se você confiar em Jesus, ele não vai te envergonhar. Mas para muitos é uma pedra de tropeço. É uma pedra de escândalo. As pessoas se escandalizam. Porque olha para as pessoas. Olha para a mesma natureza pecaminosa que você tem. Aí que segurança você vai ter? Você tem que olhar para a palavra. Você tem que olhar para o exemplo de Jesus. Se espelhar em Jesus. Se espelhar na palavra, nos ensinamentos dos apóstolos. É aqui que você tem que se assegurar a tua vida cristã e a tua jornada em Cristo Jesus. Igreja de Jesus. Você que realmente almeja alcançar o reino dos céus por meio de Cristo Jesus, é hora de você pensar se você está se esforçando o suficiente ou não. O reino de Deus é ganhar força. Por que é ganhar força? Porque é uma luta diária. Todo dia você tem que se negar a si próprio. Todo dia você tem que lutar contra si próprio. Contra a tua vontade, contra o teu eu. Qualquer circunstância de natureza humana já diminui o teu nível espiritual. Já diminui a tua expectativa de alegria, de satisfação, de servir a Deus. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos espirituais. Enxergue essa verdade. Se a minha natureza humana ela é influenciada por qualquer circunstânciazinha, então eu não estou vivendo espiritualmente. Quem está me dominando é o meu eu, é a minha carne. Se você fica com raiva, se você fica aborrecido, e nesses aborrecimentos, nessas insatisfações, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, a única diferença é que, mesmo insatisfeito que ele estivesse, mas ele não saiu da casa do pai. Ele permaneceu lá. Ele tinha insatisfação? Tinha. Ele conversou com o pai a respeito do que ele sentia, que ele pensava e imaginava que não deveria acontecer. Era a natureza dele.
Mas o pai o corrigiu, fazendo com que ele priorizasse o amor ao irmão do que o fato de ele nunca ter tido uma festa. Entenda isso, igreja. Povo de Deus, entenda isso. Aonde você quer chegar? Se qualquer circunstância na tua vida te afasta de Deus, e como é que você vai chegar no reino de Deus se você é desse jeito? Imagina se você fosse passar pelo que os apóstolos passaram, ou que muitos nossos irmãos em Cristo Jesus aí no mundo afora está passando. Situações muito mais piores do que a sua e a minha. Mas nós temos que nos apegar a essa palavra. Nós vamos deixar aqui essa palavra, essa conclusão do capítulo 9. Nessa madrugada desse dia 29 de novembro de 2023. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos entrar no capítulo 10. Onde Paulo ele vai fazer uma súplica a Israel para que eles criem em Deus. Para que eles criam. E é o que nós temos que estar suplicando a Deus. Para que você cria. Para que você continue acreditando. Que vale a pena você abrir mão de tudo nessa vida para servir a Deus. Se você não abre mão nem do pouco, quanto mais do muito. Se você não abre mão de si próprio, como é que você vai abrir mão do mundo? Abre não. Enquanto o teu eu estiver prevalecendo na sua vida, você não consegue ser fiel a Deus. Enquanto qualquer circunstância aborrecer você, você não está preparado. Não negou a si próprio ainda. Isso é um alerta de Deus para a tua vida. Para você colocar como prioridade as coisas de Deus na tua vida. Não as coisas deste mundo. Não aquilo que o mundo satisfaz a tua carne. Os teus desejos, a tua vontade. Os teus anseios. Isso tudo tem que ser mortificado. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Deixa a palavra penetrar no teu coração e alicerçar essa fé e essa confiança que não te decepciona. Confiança na promessa do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus pela tua vida, pelo teu lar, pela tua casa, pela tua família. Vamos orar por esse país, por essa nação, por Israel, pelo restante do mundo, pela igreja de Jesus na face da terra. Precisamos estar constantemente intercedendo. Paulo disse que nós temos que interceder. Paulo, escrevendo a sua carta ao filho na fé dele, Timóteo, ele fala que nós temos que interceder por todos, até mesmo pelas autoridades, para que Deus nos conceda uma vida de paz e tranquilidade. Deus nos conceda a nós, não é a eles não, é a nós, uma vida de tranquilidade e de paz. Amado Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Somos gratos a Ti, meu Deus, por mais essa madrugada, que nós nos encontramos aqui, meu Deus, na Tua presença, mediante, meu Deus, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, e pedindo, meu Deus, em favor de cada um dos Teus filhos na face da terra, em favor da Tua igreja, Pai, aonde se encontrar um dos Teus filhos, que a Tua graça alcance eles, renovando, meu Deus, a esperança de cada um, a confiança, as forças, o ânimo, trazendo de volta a autoestima, a alegria de estar na casa do Senhor. Transforma essas vidas, meu Pai. Quebra essa natureza humana pecaminosa que tem prevalecido na vida desse teu filho, dessa tua filha, impedindo de eles serem fiéis a Ti, de terem compromisso sério contigo. Pai, tem misericórdia, tem compaixão desses que estão sofrendo,
Tem compaixão desses que estão perdidos. Tem compaixão desses, meu Deus, que estão levando a vida, meu Deus, como se ela não tivesse valor nenhum diante de Ti, meu Pai. Usa da Tua misericórdia. Livra de todo mal. Livra, meu Pai, em nome de Jesus, de todo homem mau e perverso. Livra a Tua igreja. Guarda e protege, no nome de Jesus. Nos guarda e nos protege de todos os dados inflamados do maligno, de toda a seta que assola o meu dia, de toda a ordem de mortandade que Satanás ordena ao meu dia, de todos os demônios que se rastejam ao meu dia em busca de suas presas. Guarda e protege a Tua igreja, proteja, meu Deus, esse Teu filho, essa Tua filha, a família de cada um, em nome de Jesus, nossos filhos, liberta-os, meu Deus, coloca no caminho do Senhor, guarda, protege, desperta a Tua igreja, abre o entendimento da Tua igreja. Espírito Santo, ilumina esse entendimento, tira toda a obscuridade, quebra essas cadeias malignas, essas correntes malignas que tem prendido esse povo, Pai, distante da Tua casa, da Tua presença. Desembaraça, meu Deus, todos esses embaraços que tenham ocorrido na mente desses Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Quebra essa natureza pecaminosa. Quebra, meu Pai, essa natureza dentro de nós. E que prevaleça o Teu Espírito, a Tua vontade, dentro de nossas vidas, Pai, dentro do nosso ser, que nós possamos colocar o Teu reino em primeiro lugar, em nome de Jesus, Pai. Olha, meu Deus, para essa nação, salva esse país, nos guarda, nos livra, Pai, de todo o mal que tem sido projetado pelas entidades malignas, pelas potestades, pelos príncipes das trevas desse século, pelas hostes espirituais da maldade, pela mente de homens maus e perversos malignos, que tem, meu Deus, projetados meios, circunstâncias para escravizar o povo, para trazer a desgraça a essa nação. Tem misericórdia, tira essas vidas, Pai, de onde elas estão, da posição em que elas se encontram. Meu Deus, envergonha, embaraça os planos dessas vidas, em nome de Jesus. Aqueles que têm se levantado, meu Deus, contra o Teu povo, envergonha eles. Aqueles que têm se levantado contra os Teus ungidos, está escrito da Tua palavra, ai daquele que toca no Teu ungido. Meu Deus, esses que têm tocado nos Teus ungidos, meu Deus, faz com que se cumpra o que está prometido na Tua palavra. Em nome de Jesus, que o mal que eles planejarem contra a Tua igreja caia sobre eles, que o mal que aqueles que planejarem contra nós caia sobre eles. Dá vitória a Israel, envergonha todo inimigo de Israel, derrota todo inimigo de Israel, porque Tu és o guarda de Israel. Prospera e abençoa Jerusalém, Israel, Pai, em nome de Jesus. Resplandeça a Tua glória sobre Israel. Resplandeça a Tua glória sobre a Tua igreja. Fortaleça a Tua igreja, meu Deus. Abençoa, nos conceda um dia de paz, de tranquilidade. No nome de Jesus, Pai. Nos dá vitória, nos livre de todo mal, de toda cilada e armadilha do inimigo. Dai-nos sabedoria, dai-nos graça, Pai. Dai-nos graça, Pai, de sermos generosos. Dai-nos graça, Pai, derrama o Teu amor nos nossos corações, pelo Espírito Santo que foi nos outorgado. Que por meio das aflições, meu Deus, nós alcancemos uma vida de perseverança. E essa perseverança gera em nós um caráter perfeito. E esse caráter perfeito gera em nós, meu Deus, uma confiança que não venha nos decepcionar, ao ponto de Teu amor ser derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, conforme está escrito aqui na Tua palavra, escrito pelo Teu servo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, em nome de Jesus, Pai. Olha para cada um desses Teus filhos, olha para a necessidade de cada um, venha suprir, meu Deus, visita aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão, meu Deus, ali no leito de dor, gemendo, tem misericórdia. Cria circunstâncias, meios, para que o Teu milagre chegue à vida dessas pessoas, para que a Tua providência chegue à vida dessas pessoas. Nesta hora, no nome de Jesus, Pai. Levanta aquele que está caído. Renova as forças daqueles que já não têm força. Traz alegria daqueles que já não têm alegria de estar na Tua casa. Em nome de Jesus, Pai. Olha para o lado de cada um. Reveste, meu Deus, com a Tua graça, com o Teu amor, com as Tuas misericórdias, a família de cada um desses Teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, Pai, na certeza que fomos ouvidos e atendidos em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, amado. Que você tenha um dia abençoado, agraciado por Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê a graça de retornarmos aqui mais uma madrugada para nós continuarmos a esse estudo criterioso que estamos realizando aqui para o Teu crescimento, no nome de Jesus. Divulgue, compartilhe, divulgue o nosso canal no YouTube,
pastor Ediwane Pinheiro. Deixe o Espírito Santo fazer a obra que compete a ele fazer. Nós só temos o dever de pregar, de ajudar os nossos irmãos, de acordo com o dom que Deus nos concedeu. E é o que nós estamos realizando e fazendo, para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Então, seja uma bênção também na mão do Senhor. Seja uma bênção em nome de Jesus. Se torne uma bênção, seja uma bênção em nome de Jesus. Abençoe a vida das pessoas. Quanto mais você abençoar, mais você será abençoado. Em nome de Jesus. Fica na paz. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.